Gente, já estou pronto aqui, Nildo. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live, mais uma semana. Atrasamos aí alguns minutinhos, mas a culpa foi minha. E vamos dar sequência aqui no tema que nós estamos tratando, né, nos canais. Hoje nós vamos analisar aí os movimentos messiânicos no interior do Brasil e o ciclo sertanejo. O que seria isso, professor? Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo, viu? Boa noite, professor Nildo Moraes. Mais uma semana que a gente dá continuidade a um tema de grande importância na história nacional, que é a história da Igreja no Brasil. E hoje, então, a gente vai dar continuidade, sabendo que no século XX o Brasil passou por inúmeras mudanças, seja na área política, econômica, religiosa ou social. Visto que a gente teve a passagem do modelo republicano, do modelo monárquico para o modelo republicano. Em consequência disso, o Estado brasileiro, que tinha como religião oficial a religião católica, né, se transformou num Estado laico e secular, né? A modernização das metrópoles acabou fazendo um aumento ainda maior na relação entre ricos e pobres. O interior do país não teve o mesmo desenvolvimento econômico e social das capitais, de tal maneira que ele fica em segundo plano na política republicana. Na virada do século, a gente teve também a abolição da escravatura, e os escravos, embora libertos, não conseguiam empregos, né? E, em razão disso também, eles acabaram sendo substituídos pelos imigrantes que vieram da Europa em larga escala, né? Em razão dos escravos libertos não terem emprego, se teve como consequência o início das favelas no Rio de Janeiro. As populações mais pobres absorvem esses acontecimentos de uma maneira diferente, muitas vezes tratada na história como um problema coletivo e bastante complexo. Em razão de todos esses fenômenos sociais, a gente vai abordar na live de hoje sobre os movimentos messiânicos e sua relação com a Igreja Católica no início do século XX, professor Nildo. Perfeito, mestre. O que seria a religiosidade popular no interior do Brasil? Então, olha só, então, em razão de tudo isso que a gente analisou anteriormente, é importante se definir, né, os conceitos de messianismo e movimento messiânico, para em seguida a gente ver a consequência disso, né, que foram os fenômenos da Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. O messianismo tem relação com a crença da vida de um Messias ou Salvador, que irá acabar com a injustiça presente e resgatar o seu povo, né? Esse Messias pode ser o próprio Deus ou, em todos os casos, um emissário seu, que fala em seu nome, lidera a massa de pobres para lutarem contra os males, né? Ou mesmo contra o governo instituído. Já os movimentos messiânicos tratam a questão de uma maneira mais prática. As comunidades acreditam que elas mesmas podem alterar a ordem da estrutura com o poder de Deus, professor Nildo. Perfeito. E aí nós vamos falar sobre algo muito importante, que é algo que nós ouvimos na escola, né? Exatamente, né? Que é a Guerra de Canudos, né? Exatamente. Então, olha só, o período de maior ocorrência desses movimentos messiânicos aconteceu no Brasil entre 1820 e 1920.
Esses movimentos estão relacionados com o sistema tradicional de trabalho no campo, com uma religião dita popular, na medida em que estas religiões não tinham uma presença efetiva do Estado nem da Igreja, o que facilitou o surgimento de monges beatos. Entre esses homens, a gente pode citar Antônio Conselheiro e João e José Maria. Normalmente eram ascéticos, possuíam uma inteligência acima da média e tinham a liderança que eles exerciam através de um discurso profético, decretando a chegada do juízo final e se autodenominavam como sendo homens enviados de Deus. Todos estes movimentos, segundo a doutrina, apresentam um discurso resultante do descontentamento com a realidade, a falta de esperança, e na esperança de que essa situação poderia, no futuro, melhorar. Nesse contexto, as autoridades, sejam elas o governo ou os latifundiários da terra, passaram a ser os representantes do mal e, portanto, alvo destes grupos. Tem uma outra guerra também não tão conhecida, professor, que é a Guerra do Contestado. O que seria? Então, olha lá. Então, a gente tem aqui, né, assuntos que são importantes. No que se refere à Guerra do Contestado, ela acontece no interior do Paraná e de Santa Catarina. As condições de vida eram muito precárias devido ao desenvolvimento tardio desta região. Até a proclamação da República, tinha sua economia vinculada ao caminho entre o Rio Grande do Sul e Sorocaba, que era o local onde os tropeiros passavam para levar gado até São Paulo. Com a República, se teve uma maior autonomia dos estados e o crescimento dessas regiões foi intensificado. Esta autonomia dava poderes de comando local aos latifundiários, que arrendavam terras e passavam a dominar sobre as populações de trabalhadores simples, que se encontravam agora nas terras concedidas a estes homens. Estes lavradores, alheios às mudanças que ocorriam na nação, foram pegos de surpresa após o acordo entre o governo brasileiro e a empresa ferroviária norte-americana Brazil Railway Company, que ganhou a concessão de iniciar uma ferrovia que partiria de São Paulo até chegar ao Rio Grande do Sul. Estas populações agrárias ficaram sem suas terras, que durante gerações pertenceram às suas famílias, e, após o término da ferrovia, não tinham mais emprego, resultando na miséria destas populações. Acresce-se a isso que esses elementos de coerção e mudança drástica de estrutura com que eles estavam acostumados, bem como a ignorância e a falta de instrução do povo, um novo messianismo surge na região do Contestado. Seus líderes foram os monges João Maria e, após a sua morte, José Maria, em 1912. Após a sua liderança em 1914, o povo passa a seguir uma menina de 15 anos, de nome Maria Rosa, dado que acreditavam que ela poderia ouvir as ordens de José Maria. O último líder do contestado foi Adeodato Manuel Ramos, preso e condenado a 30 anos de prisão em 1914. Os monges conseguiram o apoio dos coronéis e pessoas influentes na sociedade local, o que estendeu os confrontos entre os revoltosos e o Estado por 4 anos, que vai no período de 1912 a 1916. De tal maneira que, para concluirmos este assunto, é importante notar que a Igreja não aceitava esses movimentos messiânicos, em razão de seus desvios doutrinários e, sobretudo, pela insubmissão de seus líderes, que não consideravam a hierarquia da Igreja
e transmitiam um catolicismo sincrético e distorcido. A Igreja combateu esses movimentos, excomungando seus líderes, como no caso do padre Cícero, na cidade de Juazeiro, no Ceará, acusado de milagreiro e boato, professor Nildo Moraes. Perfeito, a igreja não aceitava, né, essa, digamos assim, essa situação, né, dos messiânicos. Professor, sobre esse tópico aqui, o que nós podemos passar para os nossos ouvintes? Olha só, os principais aqui. Então, os assuntos principais da live que nós abordamos hoje são os seguintes: a mudança na estrutura da sociedade brasileira com o início do desenvolvimento das metrópoles gerou um abismo social entre o campo e a cidade. Os pobres do campo, frente a um descontentamento com a realidade em que vivem, aderiram a uma espécie de messianismo e segue os monges que dizem serem emissários de Deus. A Guerra de Canudos durou 2 anos de intensos combates, enquanto o contestado durou 4 anos. Esta dificuldade em vencer um povo sem experiência militar e sem armamento das tropas federais mostra a fraqueza desta república recém-declarada. E, por fim, a Igreja era totalmente contra esses movimentos, em razão dos desvios doutrinários e da insubmissão de seus líderes ao clero, professor Nildo. Perfeito. Claro, se você quiser ter mais acesso a esse material, nós podemos disponibilizar para você, basta você escrever nos comentários, deixando o seu e-mail, nós vamos entrar em contato com você e enviaremos para você. É muito interessante que você tenha isso para ler e até mesmo para você interagir conosco durante as lives, né? Isso é bem importante. Para a gente, pelo menos, é bem importante, né, professor? Exatamente, né? O comentário dos amigos que nos assistem, com propostas, com sugestões, facilita e também aprimora bastante o nosso trabalho, professor Nildo. Perfeito. Então, olha só, próxima live, próxima semana, a Igreja Secular no Brasil e o Catolicismo Contemporâneo. Esse vai ser o tema da próxima live. Desde já agradeço ao professor Samuel Merbach pela disponibilidade. Desejo a todos um bom restante de semana e aguardamos vocês aí na próxima semana com mais uma live. Obrigado, professor Nildo, obrigado a todos e até a próxima live. Até. Boa noite a todos.